Bom dia, turma! Hoje iremos falar sobre a descolonização da África, bem como seus acontecimentos históricos. Para entendermos a descolonização da África, antes vamos ver brevemente como se deu a colonização do continente africano. O neocolonialismo foi predominante entre o final do século XIX e por volta da metade do século XX, após a crescente industrialização do continente europeu. Procurando novos mercados consumidores, agora que a Inglaterra não era a única grande nação industrializada, e matérias-primas abaixo do custo, os europeus voltaram seus olhos para os mercados não explorados e com tudo o que eles precisavam. As nações europeias tentaram achar uma solução para o problema, então decidiram se reunir em Berlim. A reunião ficou conhecida como a Conferência de Berlim, que foi inicialmente idealizada por Portugal. Porém, os alemães realizaram entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, sob a liderança do chanceler alemão Otto von Bismarck. Esse evento reuniu 14 potências da época com o intuito de debater a ocupação da África. Existiram vários motivos para descolonizar a África. Dentre eles, podemos destacar a crise econômica após a Segunda Guerra e a autodeterminação da ONU. A autodeterminação é a ação de um indivíduo, grupo ou instituição de decidir por si mesmo as questões que afetam sua própria vida e luta. No ano de 1945, 26 nações ratificaram as diretrizes ao assinarem a Declaração das Nações Unidas. Após esse acordo entre os países, ao final da Segunda Guerra, a autodeterminação dos povos tornou-se um direito dentro dos âmbitos diplomáticos. Ainda nesse ano, após o conflito armado que aconteceu no continente europeu, o enfraquecimento econômico e político de grande parte dos europeus, especialmente aqueles que tinham colônias na África, foram aos poucos perdendo o controle sobre os territórios de sua administração. Esse fato deixa claro que a perda de território se desenvolveu somente pelo motivo de reconstrução que muitos países necessitavam executar, assim não podendo designar forças e recursos para o controle das metrópoles. Em 1955, ocorreu a Conferência Bandung, na Indonésia, onde tinha como objetivo tratar de assuntos inéditos à época, como a influência negativa dos países ricos em relação aos pobres e a prática de racismo como crime. Foi proposta ainda a ideia de criar um tribunal de descolonização que julgaria os responsáveis pela prática deste crime contra a humanidade, responsabilizando também os países colonistas, significando ajudar a reconstruir os estragos perpetrados pelos antigos colonos no passado. A ideia, porém, foi abafada pelos países centrais, ou seja, aqueles mais influentes no cenário internacional. Outra importante ideia saída desta conferência é a concepção de terceiro mundo, além dos princípios básicos do país. Com toda essa agitação, surge um movimento de caráter social, filosófico e político, que visa promover a defesa dos direitos do povo africano, constituindo um único Estado soberano, para africanos que vivem ou não na África, denominado de pan-africanismo. Os principais idealizadores da teoria pan-africanista foram Edward Bronx Du Bois e Marcus Mioche Garvey. Apartheid é o nome dado ao regime segregacionista e foi legalmente aceito na África do Sul entre 1948 e 1994. Esse regime aumentou os privilégios da minoria do país, os brancos, e retiraram muitos direitos dos negros. Em 1947, o Partido Nacional Sul-Africano ganhou as eleições. Em 1948, o primeiro-ministro Daniel François, descendente dos colonizadores europeus, assumiu. Assim, então, inicia-se o regime do Apartheid. A partir disso, várias práticas segregacionais legalizavam as práticas racistas. Em 1949, foram proibidas todo o tipo de relacionamento entre brancos e negros, incluindo o casamento. Em 1950, ocorreu a Lei da Imoralidade. Ela proibia a relação sexual entre brancos e negros e também uma divisão da população. Todos eram cadastrados e separados por raça e os mantinham em áreas residenciais diferentes. Eles perderam seus direitos de se candidatar e até mesmo votar. Em trabalho, eles eram designados para posições de funções subalternas e trabalhos pesados. Os negros tinham que andar com um tipo de caderneta para identificação era determinada pela lei dos nativos, também era chamada de lei do passe, para apresentar à polícia sempre que solicitado. Além disso, existiam lugares e não teriam contato com essas pessoas. Então, uma forma de segregar ainda mais, colocavam placas indicando apenas o tipo das pessoas que eles iriam, ou seja, os europeus. Existiram movimentos opositores ao regime, e dentre eles, uma figura teve grande importância na liderança dessa oposição. Ele foi Nelson Mandela. Ele foi acusado de traidor e condenado à prisão perpétua. Então, ele ficou preso na Ilha Robben por 27 anos. O regime segregacional causou diversas consequências à África do Sul. Em 1960, ocorreu a fatalidade de 180 feridos e 169 mortos durante a ocorrência de um protesto contra as leis do trânsito livre. Graças a este incidente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ficou contra o regime. Assim, decretou que os diversos países membros cessassem suas relações econômicas e militares com a África do Sul. Esta medida causou um grande enfraquecimento no país. Então, assim, durante o governo de Frederic de Klerk,
No início dos anos 90, o regime é encerrado e Nelson Mandela, preso durante 27 anos, é libertado. 4 anos depois, em 1994, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul, o que causou um certo medo à elite branca do país e temia uma política de vingança. Porém, apesar de todo o ocorrido no regime apartheid, Mandela buscava afirmar uma democracia igualitária, onde todos têm direitos iguais. A descolonização na Argélia. A história da Argélia é muito rica em detalhes devido às constantes relações de poder e comércio. Isso faz necessário um rápido esclarecimento para entendermos essas relações e o processo de independência. A Argélia, ocupada pelos franceses desde o século XIX, faz parte da região do Maghreb. Em outras regiões, a independência foi relativamente tranquila. Entretanto, na Argélia, a guerra não foi evitada. E entre 1954 e 1962, argelinos e franceses estiveram envolvidos em um conflito após diversos movimentos fracassados. E em 1937 foi criado o Partido do Povo Argelino, que defendia a emancipação argélia. E no mesmo ano é organizada a Federação dos Muçulmanos Eleitos, que não eram a favor desse processo. As decisões tomadas pelos governos durante a guerra de independência da Argélia foram baseadas na capitalização do país. E após isso, em 1954, foi fundada a Frente de Libertação Nacional, FML, pelo Comitê Revolucionário de Unidade e Ação, que desempenha um papel de organização política e militar para a obtenção da independência frente à França. A maioria dos partidos nacionalistas se dissolveu e integrou no FML. Ao longo da guerra, o FML levou o caso da independência da Argélia para a Organização das Nações Unidas. A Guerra da Argélia teve considerável influência na França. Os militares franceses organizaram diversas estratégias como causar terror psicológico na população, com o objetivo de enfraquecer o apoio da emancipação. Devido a tudo isso, em 1962, o presidente francês Charles de Gaulle iniciou a negociação de paz e, em julho do mesmo ano, a Argélia proclamou sua independência. A independência das antigas colônias portuguesas deve ser entendida no contexto pós-Segunda Guerra e da Guerra Fria. Em 1945, com a fundação da ONU e diante das atrocidades cometidas no conflito, a sociedade havia mudado sua percepção sobre o termo colonização. Assim, este organismo passa a pressionar os países que ainda possuíam colônias para que lhes concedessem a independência. Para driblar esta imposição, muitos países imperialistas mudam os status de seus territórios. O Reino Unido reúne uma parte de suas colônias e a França, Holanda e Portugal os transformam em províncias ou territórios de ultramar. Portugal, particularmente, não aceitou a resolução da ONU e, mesmo trocando o nome das colônias para províncias do ultramar, continua a ter uma relação de metrópole-colônia com seus territórios africanos. No entanto, houve territórios que não se encaixaram em nenhuma das alternativas oferecidas pelas suas metrópoles e entraram em guerra para garantir sua autonomia. Este movimento era acompanhado com grande interesse por Estados Unidos e União Soviética, sempre cuidadosos em marcar sua influência na periferia do mundo. Neste momento, Portugal vivia sob a ditadura de Antônio Salazar, que não era a favor da política de descolonização, que declara as colônias como território ultramarinos e começa a implantar uma estrutura com escolas e hospitais. Essas medidas, contudo, não bastam para a população local. Os nacionalistas do território de língua portuguesa na África, por inspiração do cabo-verdiano Amílcar Cabral, unem-se para fazer frente a um adversário comum. Assim foi fundada a Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional das Colônias Portuguesas, em 1960. Estava integrado por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Foi, contudo, a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, ocorrida em Portugal, que impulsionou o reconhecimento à liberdade desses estados africanos. Com a instalação do governo de transição, instituído após a deposição de Marcelo Caetano, são reconhecidas a independência das províncias ultramarinas portuguesas. O primeiro desses estados a conseguir independência foi Guiné, em 1974. O processo de liberdade de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola viriam no decorrer de 1975. Com o processo de independência em Angola, rebentou uma guerra civil entre as diversas fações independentistas. De um lado estava o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido no poder, pró-soviético, e do outro a UPA, União dos Povos de Angola, e a UNITA, Movimento Nacional para a Independência Total de Angola. Para além da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, estes três últimos mais próximos do Ocidente.
No caso de Moçambique, houve algumas similaridades. Logo após a independência, os grupos armados que haviam lutado contra os portugueses, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e a Renamo, Resistência Nacional Moçambique, entretanto transformados em partidos políticos, envolveram-se em confrontos que geraram uma guerra civil. Moçambique, também detentor de boas potencialidades, tornou-se um dos países mais pobres do mundo.